extrema importância do terceiro. Queria dar boas-vindas também aos nossos colegas de federação. Mariana, Federação das Fundações de Fundação Brasília. Paulo, que é o presidente também da Federação de Fundações do Rio de Janeiro. E todos os demais, os nossos filiados, puderam dar presente conosco hoje nessa pauta que a gente já vem. Eu queria falar para vocês um pouquinho, para contextualizá-los e depois o Paulo. Bem, nós começamos a Fundamig um grupo que nós denominamos de Advocacy, que é um grupo estendido por advogados interessados em questões ligadas à questão jurídica, né, e também de lobby, de orientação política, etc. Formamos um grupo que conta com várias pessoas, alguns são presentes, e um marco legal e outras pautas. Desse grupo, a gente discutiu da Lei 19, que foi o artigo que nos motivou, até depois uma conversa com o Luiz lá na Fundação do Cabral, a parte de doação, né, a possibilidade de doação de empresas para organizações sociais, e que mudavam os termos, se não me engano, lucro operacional para receita bruta. Então, isso causou um estranhamento, uma possibilidade também de aumentar a forma substancial da ação das empresas. Mas o texto da lei não era claro, e quando o Paulo veio. Então, aqui o Paulo fez uma apresentação, que eu acho que hoje vai também fazer explicação, porque o nosso já se tornou um movimento nosso. Várias incongruências e incoerências e uma redação, por vezes, um tanto quanto confuso do material, se põe em dúvida tanto a interpretação do texto, como o que aquilo pode gerar de positivo ou não, ou pode causar constrangimento nas organizações sociais. Essa preocupação. Então, esse é um ponto. Outro que nós já vimos conversando, nós da Fundamig, e aí juntamos aí com as nossas federações irmãs, a nossa vontade na SEBRAP de ter uma representação política lá mais forte, política partidária, mais forte, e que realmente pudesse levar os temas que são ações, são nossos anseios, para melhorar a vida das organizações sociais. A gente acha que pelo que nós movimentamos no Brasil, pelo nosso atendimento, na educação, saúde, direitos de minorias, né, garantia de direitos sociais, o trabalho que é feito pelas organizações sociais, pelas fundações, tem um peso muito grande e muitas vezes a gente não consegue, de uma forma legítima, até, as nossas aspirações. Muitas vezes, por falta de articulação, muitas vezes por capacidade nossa de, como grupo, né, movimentar mais significativa nas instâncias de representação, e aí nós ficamos a mercê, né, de votações, de alterações na lei, a gente acaba simplesmente fazendo se cumprir, isso sem nenhum tipo de contestação mais forte, sem uma representação que pudesse realmente favorecer as organizações desse setor. Então, foi com esse intuito que a gente formou esse grupo, que Paulo veio muito gentilmente, veio para o Horizonte, nós tivemos aqui uma inteira discussão com advogados, professores da área tributária, ele começou essa discussão e se levantou as pautas, que são as pautas que nós levantamos, que hoje fazem a pauta da nossa reunião. E nós aproveitamos o Encontro Nacional Terceiro Setor, que começa hoje à noite, lá no Cine Brasil, no Valorex Brasil, para fazer o nosso encontro aqui das fundações filiadas e das federações. Pautas, porque nós acreditamos que só a ocupação desses espaços, a participação desses espaços públicos, e com a união e com a nossa vontade em empenho, nós vamos conseguir atingir o que a gente almeja.
agradecer por vocês mais uma vez a presença. Eu acho que o Paulo pode falar um pouco, né, para a gente de cada um dos temas que nós vamos colocar aqui. Se ele estiver carregado no Litiqueza, ele vai tentar fazer a tradução simultânea. E vocês podem ficar à vontade também para participar, para interferir, para perguntar, para falar. Ter um espaço de debate democrático, participativo, que a gente espera que cada vez fortaleça mais. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Isso, o nosso rapaz ali à esquerda, nosso diretor, advogado e representante na OAB, comissão terceira. Ele é o nosso diretor jurídico, está o primeiro pelo grupo de advogados. Né? Eu estou junto, apoio, estou sempre presente, mas ele que é o executivo desse projeto dentro da Fundamig. E tem essa tarefa, essa missão, né, de andar e levar a gente cada vez melhor para que a gente possa, então, levar para frente nossas ideias aqui, né, nossas propostas. E depois a gente também pode fazer uma hora de apresentação, né? Mais fácil de conhecer e ver as atividades. Bem, vamos lá, Paulo. Então, perdão, só mais uma coisa antes. Preciso falar que nós estamos, né, em conexão com o Brasil, via Hangout. Então, a Federação Paraná também está presente, não é isso? E tem outro, Rio Grande do Sul. Então, Goiás. Então, nós estamos fazendo realmente um movimento nacional. Que o terceiro setor nos presente de fato. O objetivo, né, e essa nossa articulação, nossa força está muito focada nisso. Então, sejam também muito bem-vindos aí quem está em linha conosco, né? E podem fazer as perguntas via Hangout, né? Que a gente vai tentar. Eu espero que dê tudo certo essa transmissão, ao vivo. Vamos lá. Bem, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco mais alto mesmo. Enfim, é necessário que as pessoas ouçam. Nós estamos num método de conferência aqui nesse momento e para possibilitar a participação do maior número de pessoas possível. A gente grave, é necessário, é importante. A gente ter documentos, para a gente poder passar para as pessoas, a gente ter... Vamos falar. Porque é uma situação especial. Né? Em épocas de falar no telefone já não é mais um ato privado, gravar então em teleconferência, vocês não poderiam esperar outra coisa. Pois bem, é um grande honra como advogado, como presidente da Federação do Rio de Janeiro, estar aqui na Fundamig. Eu reputo ser a maior, a mais consolidada federação de fundações e associações do Brasil. Ela é porque tem um corpo de associados relevante, ela é porque tem uma presidência ativa, porque tem um conselho que tem cabeça, que consegue botar coisas para frente, mas ela também não deixa de ser lá suas fragilidades. Esse é o grande problema, não. As pessoas que estão ao seu lado, às vezes a gente chega pequenininho, setores humildes nas cadeiras, e outra, uma pessoa talvez um garoto do Ministério Público que se apossou da cadeira lá da Procuradoria de Fundações com um pouco mais de 30 anos de idade, dizer como é que vocês têm que administrar a fundação da maneira de administrar 40 anos, assim, como é que pode aparecer uma pessoa dessa. E hoje, por exemplo, estou com um discurso sobre temos que circular as direções das fundações, porque se se eternizam lá em cima de uma tese, que foi uma tese absolutamente livre, não tem nenhuma precedência jurídica. Eduardo Sabupaz, num livro sobre fundações que ele escreveu, que está sendo hoje assim usado como se como a Bíblia precisa ser alterado tudo baseado no que o sábio chegou. Eu acho que se eles soubessem que de fato ele é sereno, mas infelizmente ele escreveu algumas coisas lá que resultam na interpretação, acho eu, equivocada de interferência. Nós temos aqui
Eu estou na casa das pessoas e nós, tem muitas no Brasil que prestam contas sem parar para 4, 5, 6 patrões diferentes. Patrão novo, chega um tribunal de contas não sei aonde, chega uma casa legislativa não sei o que lá, de vez em quando chega um ministério público de não sei onde, e que tem uma prestação de contas, e que faz sem parar prestando. A gente estava conversando sobre isso. Grande parte da população brasileira, talvez a imensa maioria, instituições sem finalidade lucrativa. E são instituições sem finalidade lucrativa. São atendidas em saúde por instituições sem finalidade lucrativa. Instituições muitas vezes, especialmente em época de indústria, nós colocamos o computador e criamos 2 vagas para poder sentar lá. As instituições sem finalidade lucrativa. E a Bolsa de Valores, com os fundos de pensão que o governo federal manipula e ordena de que maneira comprar e como comprar as ações. Nós somos os fundos de pensão que vão dar a possibilidade de se aposentar depois que o INSS nos der o calote. O INSS quer cobrar ajuda. E o curioso é que uma baleia desse tamanho somos nós, muitas vezes somos dominados pelas públicas. As pessoas que se agregam no meio do caminho, que exigem de nós mais do que a gente pode oferecer, do que a gente tem preparado, né? Que estão, muitas vezes, tentam falar assim, querem separar o joio do trigo sem entender o joio. Porque não entendem mais. Nós, a gente chegar, na semana passada, eu estive no Conselho como advogado, por uma fundação do Conselho Administrativo de Recursos Federais, com um processo de mais de R$ 2.000, uma fundação por um ano. Isso é uma coisa que pode acontecer com vocês. E vocês falam, meu Deus do céu, eu nunca tive tanto dinheiro, mas vocês podem ter isso de ameaça de dívida na Receita Federal. Do nada aparece um número gigantesco desse tamanho. E qual é a comunicação que a gente tem com aquele pessoal? Por sorte, meu cliente tinha advogado, a gente teve um longo período de preparação, a gente ganhou a primeira etapa da batalha. A primeira batalha dessa guerra foi importantíssima. Agora, se não tiverem essa preparação, se não tiverem capacidade de poder chegar lá, que diálogo nós vamos ter com o pessoal da Receita Federal? Isso nós estamos levantando, eu estou levantando inicialmente para dizer o seguinte: do tamanho das curvas, nós somos um grande gigante. As federações como nós, as federações das 4 que estão sentadas aqui, representam gente de enorme importância. E por mais que nós sejamos eventualmente fragilizados, a gente não mobiliza as pessoas e elas não respondam a essa mobilização, a gente continua a representar uma massa enorme de interesses, uma riqueza enorme, que a população brasileira necessita, depende. E isso a gente não está conseguindo responder. A gente está, nesse momento, tentando fazer uma articulação, fala assim, não, a gente vai acordar esse gigante, nós vamos começar a trabalhar de maneira articulada, nós vamos começar a tentar discutir, trazer as pessoas para discutir, para ocupar esse espaço, de fato, qual espaço que as pessoas têm de ocupar nesse país. Pois, nossa pauta hoje inclui esses pontos. Significam, por exemplo, quando eu falo do CAR, o Conselho Administrativo de Recursos Federais, da Receita Federal, que julga as questões tributárias, secretário entre governo e sociedade civil, como Conselho de Assistência, como Conselho de Saúde, como Conselho de Educação. Quando foi que perguntaram para a sociedade civil organizada quem a gente iria indicar para o CAR? Indicam conselheiros para o CAR as confederações. E nós temos uma confederação? E quando foi que nossa confederação foi procurada? A nossa confederação foi procurada. Quem está indicando gente para lá para julgar a vocês? As confederações de indústria, de cultura, de comércio, gigantes. O que nós necessitamos comunicar com eles. E a primeira demanda que estamos tendo hoje é: nós queremos começar essa
querendo que eles entendam a sociedade e tenham um diálogo de igual para né? Não somos criminosos, como nós costumamos tratar todo mundo, não devemos nada para ninguém, como nós costumamos tratar todo mundo. Ao contrário, devem muito à sociedade organizada. Nós temos uma proposta de retificação do planejamento marco legal, que é isso que eu expor melhor aqui, e um apoio à luta que vai ser exposto também aqui, inclusive tem um debate a acontecer no dia 16, em teleconferência, se vocês quiserem vir para o Rio de Janeiro, sejam muito bem-vindos. Juntar o debate por via teleconferência também, sejam muito bem-vindos. Se quiserem ver depois a gravação, porque não deu tempo, vai ficar gravado. Né? A FUNPEST está fazendo isso, o Damig vai estar junto conosco, eu espero que as federações também de Brasília, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, todas se juntem a nós nesse movimento. Esse movimento não é de uma federação, é de todo mundo. Né? Nós vamos explicar sobre isso. O apoio ao conflito de representação nacional, nós estamos falando aqui não só o cargo, tem vários conselhos, tem várias coisas que são ocupadas hoje por argumentos que chegam, pessoas que são, enfim, mais antenadas, mais se oferecem, ocupam, e no nosso momento que nunca. Né? Tem muita gente boa ocupando esse espaço, sim, muita gente boa ocupando esse espaço, mas por que nós nunca nos organizamos para falar? Também queremos gente no canal. Nós temos instituições de meio ambiente. E todas as outras instituições também se interessam. Queremos gente nossa na saúde, queremos gente nossa na assistência social, queremos gente nossa nos espaços. Para ser ouvida a voz do terceiro setor nacional. Bom, esse é um ponto de pauta que a gente está trazendo. Isso inclui indicar um representante, um outro ponto é a indicação de um representante para compor o Conselho Fundacional, o conselho previsto na Lei 13.019, que é um conselho para poder falar sobre melhores práticas da sociedade civil. Nunca perguntava para a FUNPEST. Tenho certeza também nunca perguntaram de fundações, nunca perguntaram perguntaram com o PEG, que queria indicar, e a gente quer indicar o mesmo. E o último ponto, que é o ponto mais relevante nesse momento, eu acho que é um ponto extremamente sensível, desse país, para acabar com os convênios e fazer cidade nova no setor público. Recurso público agora vem, basicamente, por via de termos de cooperação, termos de convênio. Basicamente, perto quem o governo necessitava tirar dessa lei. Ficaram só. Essa lei era. Embora o ministro do Congresso, da Secretaria da Presidência da República, ela não é sequer uma lei na presidência assinar, presidente da República, então, de 2007, o anteprojeto, ela é uma lei que foi que a sociedade civil apoiou, tirando já a lei do Senado. Será? E uma parte da sociedade civil apoiou um movimento nacional aí de gente chegando bandeirinha para o marco regulatório. Ela tão ruim que quando era para entrar em vigor, ele foi adiado por 540 dias. Nesses 540 dias, ele foi alterado em mais de 90%. E o discurso triunfante desse pessoal continua sendo o mesmo. O marco regulatório da 13.019. Meu colega de profissão e todas as pessoas que inúmeras. Um mar de imperfeições de redação, só falta colocar a crase em masculino. Agora, o fato de ser incompatível, inconsistente, não só com outra, mas com relação a ela mesma, uma lei. Enfim, neste momento, do jeito que está, que poderia ser uma coisa muito boa, está querendo ser uma coisa muito ruim e paralisante. Não pode escalar, então. E estamos manifestando para que seja reaberto definitivamente de maneira profunda o debate do marco regulatório, para que ajustar o marco regulatório
que não vão conseguir ser solucionados. Como posso passar, então, a falar do marco regulatório, que a norma também, deixa eu abrir. Eu vou fazer um compartilhamento, vou abrir um outro, que é isso aqui. Pois bem, está sendo transmitido agora para o Brasil todo, por isso que está a demora. Está no computador já abri, porque o Brasil todo não. Os marcianos tiverem capacidade de pegar a internet, eles pegam. Estamos lá. Pois bem. Eu fiz essa apresentação aqui e essa apresentação começa com isso daqui. Isso vai mudar, vocês amanhã vão ver na Enact, provavelmente uma coisa diferente disso. Mas essa é a apresentação e vou ver essa apresentação aqui. Ok, estamos lá. Essa apresentação, eu dei apresentação de 2014, quando a Lei 319 foi originalmente colocada em funcionamento. Essa lei ela precisou de uma enorme massa de alterações. No entanto, essa apresentação continuou até março de 2016, a mesma, depois de mais de 90% de alteração. A Secretaria-Geral da Presidência da República chega e apresenta uma lei. Ela é agora 90% alterada, como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma grande vitória. Alguém está muito enganado. Está tentando enganar alguém. Tem alguma coisa. A gente mudou, até porque eu andei falando sobre esse assunto seguidamente, né? E não pode. Né? Mudem pelo menos os slides. Os slides é o mesmo. 90% dos slides. Mas como? Como é que a vitória continua a ver, mas ali não é a ver? Vamos lá, eu vou pular diretamente e passar. Mas, assim, seria importante um marco regulatório, porta de freio, ou a porta do canil aberto para os órgãos. Pessoas que deveriam, na verdade, proteger a sociedade e que olham para nós como se nós fôssemos um café ponto de que precisam ser perseguidos. É mesmo uma questão profissional. Já que você pode estar enganando. Agora, ser governador de editores é um grande erro. Qual o problema? Quando a gente falava de se relacionar com o Estado, e os grandes dilemas, grande qualidade, as grandes políticas, elas precisam e elas partem da sociedade civil organizada. Não dá para a gente resolver nenhum problema de fato consistente. Precise da mobilização da sociedade. E a sociedade tem suas organizações. Como é que a gente supera o problema da dengue se a gente não for de casa em casa? Será que é o poder público quem consegue superar o problema da dengue? Será que é o poder público quem consegue superar o problema do tabagismo, consegue fazer campanha contra, apesar de colocar seus votos? Vou dizer para os senhores, quem superou em grande parte a epidemia de AIDS há um tempo atrás, e agora parece que está voltando, no Brasil, um programa de maior sucesso internacional. Sem sociedade civil organizada, nós não conseguimos fazer a de asfalto. E não é só uma questão de efetividade, não. Não é só por conta disso, não. É por conta da ideia de democracia. A democracia não se extingue com o voto, não acaba no momento em que você vota, porque se fosse assim, seria democracia a Itália de Mussolini. O Irã de Ahmadinejad, das pessoas de hoje em dia, não são? A democracia não se esgota com o voto, ela necessita que a sociedade civil possa se organizar, possa lutar, cada um com suas minorias, minoritárias, participar. Como se relacionar, então, já que, inclusive, nossa Constituição fala que tem que ser relacionado desse jeito? Pois esse é o problema jurídico. O problema jurídico tradicional
As nossas leis, elas têm uma dicotomia. Uma Constituição que está com a cabeça no século XXII está com o seu corpo no século XVI, no qual o Estado controlava e proibia a sociedade civil de se organizar. Ou essa falta de cabeça do corpo funcional, já com que eles têm de controlar a sociedade civil, quando eles é que deveriam estar prestando conta. Isso é a democracia? Pois nessa relação entre Estado e sociedade civil, os instrumentos jurídicos desse corpo jurídico fora da Constituição não existiam o suficiente. O convênio era ruim. Por que o convênio era ruim? Era demais. O fiscal passava a ser o dono do Brasil, quando ele transfere dinheiro para o Brasil. Sexualmente, um cara que nos ajuda a enxergar uma falha, porque ele desconfia mais, ele passou a ser dono do dinheiro do Brasil, porque vocês não mais conseguiria prestar contas passando por ele. Então, isso dá uma enorme segurança. Esquecem, se pudesse colocar esse personagem da história no seu devido lugar, com os seus devidos freios. Pois bem, a gente tentou fazer isso com o termo de parceria na lei das auxílios. Isso era tão eficiente, eu acho que do ponto de vista que esses auditores nunca de fato gostaram, nunca fizeram de fato o termo de parceria da lei dos auxílios. Ele ficou sendo minoritário no Conjunto Nacional, no quadrante nacional. Então, de uma proposta na Secretaria-Geral da Presidência da República era o seguinte: acaba esse convênio, coloque a sociedade civil, agora estão fazendo um termo de parceria, e abre o termo de parceria para todo mundo. E isso foi o que resultou. O que resultou foi o contrário de parceria com o restituído. Se criou-se uma outra modalidade. Vamos ver o que é essa nova modalidade. Eu vou passar por cima de uma série de slides que tem aqui para não ter de tempos mais, que a gente ser mais objetivo. Basicamente, é uma formulação tradicional para poder fazer com que o Estado se relacione com o setor público. O setor público se relacionava com a sociedade por via de contratos, contratando a gente. Só que a gente não quer ser contratado, não é isso que a gente faz. A gente quer, na verdade, que o poder público apoie nossos projetos, junto na formulação das políticas. A gente quer estar junto na realização do dia a dia. Se a gente fosse contratado, se o mercado desse sobra para isso daí, a gente resolvia o problema de modalidade preferencial. Né? Mas era assim que se comportava, e por isso que o convênio acabou não resultando, tecnicamente falando, numa alternativa concreta para a sociedade civil e resultou nessa enorme insegurança jurídica. Pois bem, aqui está o histórico da Lei 1319, por exemplo. O artigo 88 falava que ela entraria em vigor em 90 dias. Para ter uma noção, o Dolabella sabe disso bem, e existem outros advogados que também sabem disso. A Lei de Introdução ao Código Civil, Introdução ao Direito Brasileiro, fala que uma lei, quando não há previsão de quando entra em vigor, entrará em vigor em 45 dias. Porque 90% das leis dessa lei entrará em vigor. Essa lei já duplicava o tempo, e quando chegou no final desse tempo, ela foi sendo seguidamente revogada, esse artigo, por medidas provisórias, até ao absurdo de 540 dias. Para vocês entenderem, o Código Civil não precisou de 540 dias. Para vocês entenderem como é que uma lei como é que uma lei funciona, essa daqui é uma lei de 1965. Ela teve uma alteração em 1977, nessa que está sendo marcada num parágrafo único. Assim que as leis do Brasil são. Uma lei de 67 de 2016. De 3 gerações, vamos lá, 80 artigos. Assim, aqui começa com inciso revogado, passa por 4 menções de outra, se tivesse em vigor, realmente, aqui que eu vou colocá-la, e termina com o artigo vetado.
de fontes múltiplas na lei. Esses conceitos são multiplicadores. Tem alguém aqui na plateia que participa de algum conselho? Tem alguém que já participou de algum conselho? Eu já vi, 1, 2. Já participou de conselho 3, né? Eu já participei, 4. Eles são uma fonte de democracia participativa escrita pela Constituição Federal. O que diz essa lei sobre os conselhos? Então, uma instância consultiva, uma declaração de vontade, de rebeldia, de alguns com relação ao formato dos conselhos. Inclusive porque é contraditório com o que diz a lei federal, que são uma lei federal que institui, inclusive, o Conselho Nacional de Saúde, falando que ele é um órgão deliberativo. Ele, por acaso, deixou de ser deliberativo por causa da lei 1319? E esse outro, que é o do CONAMA, dizendo que, além de tudo, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, pode estabelecer critérios. Quem estabelece normas e critérios é consultivo? Pode homologar acordos que homologa acordos é consultivo? E na perda ou restrição de benefícios fiscais, isso é consulta. Está lá, os senhores veem. Então, o Conselho de Políticas Públicas é um órgão criado pelo poder público para consultivo. Você faz uma confissão. Eu sou uma pessoa federal brasileira. A minha cabeça está no século XVI, quando vocês tinham que obedecer ou existir. Do que isso, vamos ver técnicas redacionais, exemplos de técnicas redacionais. Por exemplo, quando fala verdade real, ele está falando assim, na pressão de contas vai constar, o que vai contar de fato é a verdade real dos resultados alcançados. Para apresentar isso no auditório, grande parte das pessoas vai entender isso. Poxa, que bom, eu prestava contas com notas fiscais, agora eu vou prestar só com a verdade, basta eu ter alcançado o resultado. Em direito, verdade real não significa isso. A verdade real em direito é um conceito de direito criminal. Você já cumpriu sua obrigação de ter juntado a nota fiscal para comprovar fiscal, eu vou saber que posso retirar essa nota fiscal, posso ir atrás, para saber se essa nota fiscal é de verdade e aconteceu de verdade. Como você tem isso daí, transforma a vida nossa no dia a dia, a organização da sociedade civil, no verdadeiro entendeu isso aí. O direito é a vontade de um tirano. Isso vai ser apresentado como se fosse uma... Nós vamos ter que... Aqui, prestação de contas vai se dar, os seus padrinhos. Prestação de contas vai se dar mediante análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso 9. Portanto, eu tenho que encontrar no inciso 9 do artigo 22 uma lista de documentos, não é assim? Estou errado? Pois o inciso 29 foi julgado. Para a situação, ele nunca falou de documentos. Daí. Isso, a gente não entende nada e, portanto, a gente acha que é. Mas vamos lá, vamos para os outros. Porque senão, exemplo da enorme instabilidade relacional que tomou conta do nosso país nessa aventura do marco regulatório. Esse é um artigo e um inciso que tortura a sociedade civil da educação entre final com caritativa. A confrontei o interesse com não sou remunerado. Uma história que deveria parar de não remuneração, como obrigação, que deveria parar em 1889. 89. Constava dessa lei, que é a lei que regula, inclusive, o imposto de renda, 532, que para ser considerado como instituição
sem finalidade lucrativa, é necessário não remunerar de qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados. Mas Deus do céu, para a ciência dos senhores, o cara tem várias decisões dizendo que isso não significa isso. Tem decisões dizendo que isso não significa isso. Mas vocês estão de todos os pequenininhos, todas as pulgas do caminho, todas as fiscalizações que vocês vão encontrar, tem uma tortura e podem, de fato, matar uma instituição. Tem um histórico horrível, às vezes de cinismo, na qual o dirigente é o empregado da instituição e pede-se a mãe, o pai, o tio, o irmão, que vire presidente da instituição para poder não remunerar. Uma coisa que nos diminui a nossa grandeza de estar nos dedicando a projetos de interesse público, diminuindo uma realidade dessa absoluta. Pois bastava, meu colega, não bastava tirar essa linha da lei e poderia ser possível remunerar as pessoas pelo trabalho prestado. E ninguém mais discutiria sobre o assunto. Pois qual foi a solução tida nesse movimento todo? Fazer com que essa linha, ao invés de ser apagada, virasse 40 linhas. Não remunerar, não pode remunerar pelos serviços prestados de qualquer forma. Exceto no caso, ou seja, exceto se você remunerar. E aí tem uma linha enorme que vai falar, você não pode remunerar, exceto se você remunera. E com imprecisões, inclusive, relacionadas com o Congresso Nacional, dessa falta de organização para poder lidar com esse assunto, de fundações sem fins lucrativos, associações ciênciais, como se tiver distribuição dos sócios. E se as fundações não têm sócios, como elas conseguiriam produzir? Isso não existe. Isso para nos dizer, a falta de técnica absoluta leva a esse tipo de redação confusa. Mas essa redação confusa não parou, isso foi em 2015, porque em 2016 foi anulada em uma outra redação mais confusa. Na verdade, no cumprimento dos artigos da lei das OCIP, que ele restringiu o acesso para 3 anos, colocando em dúvida, porque já que eu estou falando de uma isenção tributária, e eu precisarei, segundo o CTN, Código Tributário Nacional, interpretar restritivamente, linha por linha, palavra por palavra, letra por letra, para saber quem é que pode, porque somente a exceção poderá ser isenta. Somente a exceção poderá ser isenta. Colocar esse tamanhão de linhas, de letras e palavras, confusamente escrito, ser fatalmente, aposto, interpretado por vários fiscais, como somente as OCIPs remunerar a partir de agora e continuar isento. Muita gente vai interpretar assim. E muita gente que já remunera hoje, baseado naquela modificação que teve anterior, acabou de se tornar ilegal, vai ter que fazer alterações em seus estatutos, artigo 3º, artigo 16 da 9790. Quer dizer, nós temos um debate iniciado com as pessoas de escrever português. Dizem, lei é como salsicha. Se você souber como é feito, você perde a fome. Mas pelo menos, que seja bem feito. Né? Se você não souber entrar no debate político, não é problema, não entre. Não estrague ele. Pois não é tudo. Vamos aqui para discutir sobre o 84B. Vamos lá, para vocês entenderem o B. Por que B? Por que B? A CLT de 1942, com que eu trabalho muito tempo. História eu trabalho também. Foi ganhar, eu acho que foi na final da década de 90, os primeiros artigos A, B. Tem um conjunto documental de 500 artigos, 600 artigos, 70 artigos. Se você modificar entre um artigo e outro e colocar um corpo, você vai colocar o 450, eu boto o 450A e boto um 450B entre o 450 e o 451. Mas essa lei entrou em vigor com artigos B e C. Com que a CLT precisou, né, de décadas para poder chegar nesse ponto. E como é que ela chegou? Como chegou? Todos entenderam. O primeiro mote desse movimento também tem sido, como vocês já viram, e essa mesma lei que alterou isso aqui extinguiu o título de utilidade pública. Ou seja, que entendia, eu tenho uma posição pessoal com relação ao título de utilidade pública que não é muito boa, mas eu sei que a maioria das instituições que nós representamos tem isso, o grande patrimônio histórico. Né?
pode ser um problema político, histórico, mas muita gente tinha só isso. Muita gente tinha isso orgulhosamente colocado na parede. Aí se extingue sem grandes discussões com o movimento nacional. Do que seja, do que é patrimônio, não é patrimônio. E entra-se num caminho de vamos parar com as certificações. Então vamos parar para ser OCIP e para ser isento. Né? E aqui também, as OCIPs e as utilidades públicas concedem aos seus doadores, pessoas jurídicas, que declaram pelo lucro real a capacidade de abaterem as doações que fizerem, que esses doadores fizerem, seu lucro operacional. Para quem não é advogado, não é contador, eles tiram uma parte dos números do cálculo do imposto de renda, ou seja, quando a empresa doa para vocês, que são de utilidade pública, não mais, né? são OCIP, ela abate essa doação até 34%, que é a soma do imposto de renda com a CSLL. Cálculo correto? Ok. Né? É uma redação simples, mas complexa, refinada, para dizer como uma pessoa faz isso. E como esse movimento está querendo extinguir as certificações, fazer valer uma regra para todo mundo, o que eu acho bom, mas que não foi debatido com ninguém, foi debatido com vocês. Né? Como não foi suposto, eles colocaram isso aí no meio da lei. Está dizendo, as organizações da sociedade civil farão jus ao seguir independente da certificação. Receber doações de empresas até o limite de 2% de sua receita bruta. Eu quero que os senhores leiam com cuidado. Está escrito aí. Cada um de vocês tem o direito agora de bater na porta da primeira empresa que encontrarem. Entendeu? Eu tenho direito a 2% de sua receita bruta. Você acha que tem valor isso aí? É claro que não tem valor. Ou seja, para mim é evidente, eu acho evidente que a iniciativa, que a intenção fazer com que as empresas pudessem abater sua doação do imposto de renda da CSLL. Mas o que está escrito aqui, as instituições têm direito a 2% sobre o lucro operacional, sobre a receita bruta, não é nem lucro operacional. E aí, você tem mais um outro problema. Se for uma questão de isenção, for uma questão de abatimento fiscal, não está dito que as empresas podem abater do imposto de renda da CSLL doação que fizerem. Em primeiro lugar, assim, vai ser o primeiro caso universal na qual uma doação vai ser feita por via obrigatória. Já que eu tenho direito, me doe, eu tenho direito. O segundo elemento é a pessoa que doar doação. Tá, porque ela não pode abater o imposto de renda nem nada disso. Acho que a analogia do senhor veio. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Assim como a norma é paralela à isenção, as normas tributárias elas precisam ser interpretadas de maneira restrita para não criar um campo de privilégios de umas pessoas contra outras. Quando uma pessoa é incentivada, por que não foi incentivada das outras? Para ser interpretado desse jeito, para ser interpretado como incentivo, é preciso que eu interprete restritamente. Isso tem que estar alinhado. E aqui nem estão alinhados. Isso pode causar uma enorme confusão, pode, na melhor das hipóteses, na não eficácia. Enfim, para todos os efeitos, as OCIPs continuam fazendo essas doações e dando benefício fiscal para os doadores. Mas esse é o nosso principal negócio. Ou seja, se a gente quer doação, e se a gente quer permitir a possibilidade de doação incentivada, a gente vai ter que mexer nisso daqui. Outro jeito. Enfim. E tem mais, porque uma outra leitura é exatamente isso. Quem é que tinha limites a doar antes? Ninguém. Eu posso doar quando eu quiser. Mas uma leitura só pode doar até 2%. Assim, mas de onde sai isso? Assim, falta de destreza para a caneta. Talvez o fato de não ter que dar crédito, então falta o ajuste fino. Pois é. Avalie se a redação será impedida, e os senhores, eu deixo os senhores para avaliar 84P, tem naturalmente o meu xixi aqui com relação ao destino, mas se isso significa que isso não significa. Nessa lei está até o preâmbulo.
E eu vou dar para você uma noção. Essa lei falou que cada município teria para essa lei. Bem, a competência federal tem normas gerais para licitações e contratações. Essa lei é extensa, não fala de normas gerais, ela interfere exatamente assim como o decreto, demais na capacidade regulamentar, né? Ou seja, já não é norma gerais, e ela não estabelece licitação e contratação, ela estabelece, na verdade, uma nova modalidade convenial, de parceria, na qual não há transferência numerária, ou seja, não é contratação de direito. Portanto, qual é a competência que a União Federal tinha para estabelecer uma imposição sobre estados e municípios nessa lei? Eu acho que vai vigorar. As coisas contra o direito vigoram, mas eu, tecnicamente falando, acho impossível. E a Constituição estabeleceu que estados e municípios têm autonomia, são seres públicos, em direito público autônomo, significa autônomo, nomos em grego, é lei, ou seja, de se regulamentar. E essa lei tirou dos estados e municípios a capacidade de se regulamentar, e só se regulamenta por via de decreto agora. O legislativo foi tirado, a capacidade legislativa do estado e do município, numa manobra que eu reputo, que eu considero inconstitucional. Institucionalidade. Vou mostrar, por exemplo, essa daqui. O artigo 42 vai estar falando, fala que no inciso 17, o Estado tem uma indicação para dirimir as dúvidas e estabelecer a notoriedade de prévia tentativa de solução administrativa. Grande parte dos senhores vão achar isso bom, porque aí o processo administrativo chegou no final, eu entro na justiça. Ou uma incultura com relação à história do direito brasileiro recente, ou isso se vira contra a história do direito brasileiro recente. Porque isso era o que dizia a Constituição de 1967. Que eu tinha que primeiro cursar todo o processo de direito a ter acesso à justiça. Nós tivemos na democrática foi de ter acesso à justiça a qualquer momento. Ou seja, essa lei estabelece, me obrigando a uma coisa que na Constituição nós chamamos de vitória do povo, quanto ao arbítrio. Nós temos acesso ao judiciário, nós podemos apelar para o judiciário, isso acabou de ser restringido. Na Constituição de 67. Eu não sei, entre pessoas que nunca se conformaram com essa que esse inciso é enfim, para dizer coisas desse tipo, mais principais questões aqui, sai um pouco. Se vocês verem bem o artigo 66, está falando que essa lei, os relatórios que vocês vão fazer de prestação de contas são: relatório de execução de objeto, com o cumprimento do objeto e as metas, comparativo de metas propostas e resultados. E 2, um relatório de execução financeira, hipótese do descumprimento de metas. Ou seja, o que está escrito aqui é: se eu não cumprir as metas, eu presto contas financeiras. Os elementos estão juntos nessa frase, nessa incompreensão, ou nesse conceito, nessa falta de conceito. O primeiro, meta. Metas não são atividades. Eu quero desse aluno. A meta é fazer com que eles sejam capazes de chegar na universidade. As metas, num universo de metas infinitas que nós temos no Brasil, de infinitas carências, nós somos antissistêmicos. Se o mercado tivesse dado alternativa para tratar do que se trata, não tinham fundações nem associações criando vigilância na rua. Ambiente, porque a economia e o Estado devastam o meio ambiente. Somos nós que vamos lá, planta por planta, árvore por árvore também plantar.
sistema, nós temos a resposta da sociedade, por aqueles elementos complicadores que o sistema nos é muito fácil tirar a criança de sala. É muito fácil viver a meta da evasão. Difícil é você recolocá-las na sala de aula se sai lá dentro. Como é que eu posso me obrigar agora a cumprir metas como se eu fosse um construtor de uma ponte? Vários campos da sociedade civil é muito complicado. É claro que a minha prestação de contas reprovada, que é um absurdo, tá bom? Mas eu não posso substituir um absurdo por um absurdo maior. A gente vai para o que é. O que está escrito aí é impraticável. O que está escrito é, se eu provar que eu não presto prestação de contas legais, notas fiscais, coisas do tipo, não é verdadeiro. E vocês vão ver por que isso aqui não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque, só vocês verem, isso aqui é interessante. Acho que você vão ser glosados valores relacionados a metas cumpridos sem justificativo suficiente. Ou seja, eu me prometi a colocar que sair no padrão escolar, não cumprir meta. Vão lhe dizer, não coloque isso como meta, coloque, vou abordar 20 crianças, mas isso não é meta, né? Pois bem, vejam por que não é verdadeiro aquilo que eu falei. Porque no artigo 52 fala que os saldos financeiros remanescentes serão devolvidos. Eu quero saber dos senhores. Nenhuma noção de contabilidade, não tenho nenhuma noção de administração, nenhuma noção de direito. Como é que eu posso devolver um saldo? Essa é a mesma lei que diz: eu só vou prestar contas financeiras se eu descumprir as metas. Ela fala que eu vou devolver os saldos. Infinitamente. Gestor. Toda boa vontade do mundo não é suficiente para dar conta dos males que uma pessoa assim, capacidade técnica capaz de fazer, eventualmente. Né? Tem muita gente botando as mãos aqui nessa lei e precisava de uma liderança, talvez, para esse negócio. A gente acordar e falar assim, queremos participar dessa mesa. A gente quer colocar essas coisas na mesa, a gente quer discutir ponto a ponto, a gente quer um sistema que funcione. O problema global dessa lei. Por mais que ela tenha coisas boas, ela tem dela, né? A gente ainda esperava até final de abril, viu o decreto para saber, será que vai vir esclarecido alguma coisa que eu não entendi, Dona Bela, não entendi, isso não é possível. Uma coisa fazer com pé, fundamento, e que resultou num manifesto. Passo agora a palavra, né? Nosso presidente. Alguma dúvida, questão?
só debater e depois falar com o nosso então, está aberta a palavra. Vamos lá. É comigo, discordo de tudo isso. Eu faço isso aqui, né? Eu acredito que estaria na hora de nós escrevermos e não querer fazer lei. Assinar e mandar para que leiam a lei proposta por nós. No final, eles vão discutir a nossa lei. Dá todas as argolas aí, o que é mais socialista, tem só um objetivo: destruir a sociedade. Pague a conta dos problemas que eles criam. Nós estamos dentro disso. Não há que inventar mais nada. Escrever a lei, fazer o polimento dela com a maior sinceridade jurídica e encaminhar uma proposta de lei. E não ficar discutindo, gastando tempo com essas pessoas que não entendem, não leem, e outras não são nem preparadas para isso. Porque quem fez tudo isso aí não assina. Quem publicou não assina. Nada tem responsável. Fica do chefe. Fez qualquer coisa. Então, vamos ser objetivos e escrever a lei, aprovar a lei no nosso contexto e encaminhar o contexto de sociedade civil organizada que tem a lei, que não sei quais associações, que eu vi movimentos que vai dar para ouvir, mas esse é o problema. A nossa lei é uma proposta concreta. Pretendo entrar no Brasil afastar a instituição, porque a Câmara é completamente profissional e completamente nacional, tudo isso. Nós, não só eu, né, somente o vínculo público municipal. Eu acho que as federações têm que pensar em agir para proteger as mais instituições. Eu acho que nós temos que pensar nesse trabalho, carência, esse movimento, tem todo o apoio de toda a gente, mas isso tem que se socializar, né? Porque o prejuízo para nós, as associações e é muito grande. Eu acho que são medidas que tem que ser consideradas também. Aquele dos 2%, cabeça até agora, levantados, nós somos do Clube da Maturidade, uma instituição sem fins lucrativos, colégio municipal, está vendo ali que eles fazem 2% da sua renda bruta, da sua Salvador. Mas é isso que mas lá não está claro. Ou se alguém disser, está claro? Da renda bruta de quem está doando, de quem está recebendo. De quem está sua. E ainda da sua qual? Por receber. Não está claro. Aspecto quantitativo com redação correta. Esse 2% seria algo extraordinário para o terceiro setor, seria um mar de dinheiro, porque tem muitas instituições, resultado operacional não chega a 2% do resultado líquido, como os supermercados, os eletrodomésticos, que trabalham em alta escala, seria uma coisa fantástica, seria o setor rico do mundo, seria o nosso brasileiro. Então, há um equívoco imenso também na questão aí desse. Ou da referência, não sabe o que é receita bruta.
Então, meu nome é Leonardo e tal. Essa discussão, acho que tem uma relevância enorme. A minha questão é assim, será que a gente não tenta fazer uma ainda maior? Muitas, né, federações estaduais relevantes, importantes, envolvidas, admitir que, de alguma forma ou de outra, assim, o carro que puxa o Brasil em todos os setores, inclusive no terceiro setor e nas fundações empresariais, é São Paulo. Não dá para a gente envolver a Federação das Fundações de São Paulo, você já foi envolvido, eu estou colocando uma ideia como conselheiro. A própria BONG, o GIF tem uma representatividade muito grande, tem uma área de advocacy também importante. Sei lá, será que nós não podemos ser os promotores, assim, de puxar isso mais, levar, aumentar o tempo dessa discussão? Foi feito, me desculpe, mas eu acho que é relevante a gente fazer isso. Leonardo, é pertinente essa colocação. Na verdade, a APS, a Associação Paulista de Educações, a doutora, que é a presidente, é a confederação. Nós dois somos vice-presidentes da confederação. Eu não poderia estar presente no grupo. E a articulação com o GIP, nós também queremos fazer, inclusive o doutor Gesso, ele se colocou à disposição para fazer essa conversa que tem também deve ter. Na verdade, eu sou integrante do Consulgif, uma reunião no Conselho lá em São Paulo. Então, eu poderia ser também um elemento de uma ponte aí para essa conversa. Sim, porque o GIP está muito avançado nas conversas sobre a questão de... Sim. Então, é extremamente pertinente que a gente faça isso, mas que a gente realmente... Porque até hoje, como você falou, que São Paulo puxa, etc., o GIP ele é muito autoridade. Às vezes ele esquece todo esse momento. E por isso nós também, essas discussões começaram, e a gente, né, hoje já é uma ótima oportunidade de nós encontrarmos aqui outras federações, né, então você fala só tem que reforçar